forma de nós fazermos modificações na nossa vida é estarmos sempre abertos, com todos os nossos canais abertos, todas as nossas portas, nossos portões, nada de ferrolho, nada de porta chaveada, é deixar aberto, fazer aquilo que a gente sabe que qualquer um pode fazer. Não quer fazer alguma coisa, é só não fazer. É só simplesmente não fazer. Como disse aqui agora há pouco aqui uma amiga, né? Bea, eu ontem disse pela primeira vez não aqui na minha casa. Ficou todo mundo de beiço caído, mas ninguém me desautorizou. E eu não fiz o que eles queriam que eu fizesse. Ai, parece uma coisa tão pequena, só que não é. Isso é uma espécie da pessoa se sentir viva. Assim a gente pode fazer com todas as coisas na vida. Nada é uma coisa, olha, agora é tua obrigação, se tu não fizer, tu vai morrer. Agora tu vai ter que fazer. Nada, 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 nada. Uma das coisas que o Dr. Rogério da Paz, que está de férias, porque está se preparando lá nos Estados Unidos, né, para fazer o revalida lá, de médico, e aí tem que ter aquela calma, né, aquela tranquilidade para fazer isso. Mas uma das coisas que ele sempre fala, né, ninguém é obrigado a nada. E a obrigação que nós temos, que essa é absolutamente formal, é não fazer mal para ninguém. Isso é fundamental, não fazer mal para ninguém. Fora disso, nós não somos obrigados a rigorosamente nada. Temos que ser o máximo possível verdadeiros entre nós e fora também, né? Fora de nós ali. O que não significa que a gente seja perfeito. Não existe perfeição. Aquela pessoa que não erra, que não mente, que não... isso não existe. Nós todos somos seres humanos. Eu não tenho mais condições de falar desse governo, porque olha só o que diz aqui o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio. Ele é ministro que está se aposentando e parece que quem vai para o lugar dele é o Moro, que é uma tragédia, né? É uma tragédia se isso realmente acontecer, mas é o que tudo indica. Me disseram, não sei se é verdade, que foi feita uma espécie de promessa do Moro que o Lula volta a ser preso e aí ele vai ficar no lugar do Marco Aurélio. Marco Aurélio é decano, deve sair agora. Ele e o outro, né, o Melo, também deve sair esse ano. Mas o Marco Aurélio disse o seguinte: o ministro Marco Aurélio do STF espera para 2020 que cada qual cumpra o seu dever para termos dias melhores, com pureza da alma e fidelidade de propostas. O magistrado diz preferir não mencionar pessoas em particular em relação ao ano passado. Para Marco Aurélio, independentemente de autoridades individuais, a expectativa por dias melhores do ponto de vista da atuação do governo deve ser depositada nele. É o governo que nós temos. Um governo completamente ilegal, porque foi constituído em cima de falcatrua, em cima de um impeachment que foi um erro histórico dramático, permitido pelo STF, e aí um cara que tem 70 anos nas costas, chega e diz que cada qual cumpra com seu dever para termos dias melhores. Ui, com todo respeito, não quero aqui ficar fazendo de conta, né, nem fazendo ilação com a sexualidade do ministro, mas pelo amor de Deus, eu quero que cada um cumpra com o seu papel. Como assim tu vai acreditar? Deixa eu mudar de assunto. Um dos julgamentos esperados para o início deste ano, em fevereiro, já está em risco de adiamento. O pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro está na pauta da segunda turma do STF e o julgamento foi interrompido no ano passado. Os indícios contidos nas conversas reveladas pelo The Intercept Brasil ao longo do ano passado reforçam a interpretação
de que faltou imparcialidade do juiz para atuar. A segunda turma é composta pelos ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, ambos já votaram contra o pedido, são bolsonarianos, né? Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Como este último acaba de passar por cirurgia e deve ficar afastado por algumas semanas, a decisão só deve ser retomada depois. Celso de Mello completa 75 anos em novembro deste ano e será substituído pelo primeiro integrante do STF a ser indicado pelo governo Bolsonaro, o próprio Moro ou então o juiz Marcelo Bretas ou o procurador Deltan Dallagnol. Em 2021 será a vez do próprio Marco Aurélio alcançar a idade para a aposentadoria compulsória. Quer dizer que até aquele pedido de suspeição do Moro, que o próprio Lewandowski disse isso, Gilmar Mendes disse aquilo, o Melo diz que cada um cumpra com a sua parte, menos o STF. Que cada um cumpra com a sua parte, menos nós. Nós tem mais o que fazer aqui. Brincadeira, né? Por isso que, para não se poluir, o ideal é falar menos, né, sobre essas pessoas. Não sobre a vida ou sobre as coisas que estão, né, nesse nosso dia a dia aqui. Nós temos agora, Bea, imagina se Democracia em Vertigem ganha a estatueta e quem entrega é o Leonardo DiCaprio. Os bolsominions vão à loucura e o escroto do Roberto Alvim morra de inveja. Você sabe que ontem eu acabei descobrindo que o Roberto Alvim, ele adotou esse nome. O nome dele não é esse. Eu só não entendi muito bem por que ele adotou esse nome. Ele tem um nome assim, o dramaturgo, deixa eu ver, não está aqui, e tal, deixa eu ver se eu acho que está no 247. Deve estar no 247 a notícia, né? Que é um dos colunistas que faz uma coluna inteira falando, né, que esse camarada tem um nome de Roberto Alvim, mas o nome dele não é Alvim, sobrenome, né? Não é Alvim. Mas a minha internet hoje, casualmente, está bem devagar, né? Não sei porquê, estava super boa nos últimos dias, mas agora não está mais, né? É para você ver como tudo é inconstante. Absolutamente inconstante, né? Nada é como foi. Estava 3, 4 dias, estava forte, estava firme a internet. Pois é, hoje não está mais. Tem até, falando em internet e tal, tem muita gente reclamando das redes sociais como um todo, né? Dizem que as redes sociais estão, algumas delas com problemas dependendo do horário. Acho eu, né, opinião minha, que tem muito a ver com os horários e muita gente chegando em casa, por exemplo, ali por volta de 7, 8 horas da noite, ela dá uma tipo assim, ela começa, né, a dar problemas. Mas provavelmente, na minha opiniãozinha, é porque existem milhões de pessoas fazendo acesso naquele horário, né? O Heleno, que é um general, criticou Democracia em Vertigem e os internautas estão sugerindo filmes sobre matança e corrupção no Haiti. Essa é porque o Heleno tem essa história nos costados, ele não vai poder tirar, porque isso é a tua história, tu não tira. A ONU, para quem não sabe, a ONU, Organização das Nações Unidas, que é quem organiza essas frentes, estes grupos, né, que vão ajudar e vão fazer segurança e etc. em países em crise, e que organizou
a ida dos brasileiros lá para o Haiti, a ONU pediu para o Lula para tirar o Heleno do comando da missão brasileira lá no Haiti, por causa de um ato que terminou em genocídio, foi considerado genocídio, e por alguma corrupção que houve lá, alguma coisa, etc. e tal. Aí o Heleno foi retirado pelo Lula a pedido da ONU e ele passou a ter um ódio do Lula mortal. Quer dizer, eu faço a grande cagada e depois eu fico braba com aqueles que vão fazer com que eu limpe ou que fique devendo os erros que eu cometi. É a história desse general, hein? General predileto do capitão. Nunca vi, né? Em lugar nenhum do mundo existe uma regra como essa, que um general vai receber ordens de um coronel, de um tenente, de um capitão. Não existe isso aqui que acontece no Brasil, não existe. Tudo que está acontecendo no Brasil simplesmente parece que faz parte de uma grande vertigem mesmo. Não tem palavra mais certa do que essa, né? Tá aqui, ó. O colunista Eric Nepomuceno comenta a contrariedade de Roberto Alvim diante da indicação do filme. Ele comemora e tal, né? A reação mais esclarecedora, porém, veio de Roberto Rego Pinheiro, o secretário especial de Cultura do governo do Jair, que se faz chamar de Roberto Alvim. Rego Pinheiro foi sucinto. Se fosse na categoria ficção, estaria correta a indicação. Bem, até aí nada demais, a não ser a falta de imaginação, blá, 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 blá. Mas o que me chamou a atenção foi isso, né? Porque geralmente, por exemplo, existem dezenas de pessoas que usam um nome só, metade de um nome, botam um apelido no meio. Mas esse caso do Roberto Alvim, o nome dele verdadeiro, né, o que de carteira de identidade, é Roberto Rego Pinheiro. Mas ele se faz chamar de Roberto Alvim. Eu agora fiquei curiosa para saber se Alvim é por parte de mãe, que de repente, né, tu tem o sobrenome da mãe, tu quer usar, mas não está ali na tua identidade, sei lá. Mas é curioso, né? Uma curiosidade que não vai levar ninguém a lugar nenhum, é só curiosidade mesmo. Nós temos aqui uma participação da Cristina Rosa. Vamos ouvi-la. Bea, voltei. Não, eu adorei o teu comentário aí dessa ouvinte que ontem disse o não pela primeira vez. Uhum. E ontem era exatamente o dia de dizer não, né? De mudar comportamentos, de desapegar de certas formas de comportamento e dizer não quando tem que dizer. Achei muito bacana, incrível mesmo. É exatamente aquilo que eu falei, né? Quando a gente vive, começa a viver dentro da numerologia, dentro dos ciclos numéricos, a gente se permite muitas coisas que vão abrir portas fechadas há muito tempo realmente. Espero que essa ouvinte consiga mudar muitas coisas na vida dela a partir daqui para frente. Assusta, né? Assusta. Há uns anos atrás eu tive uma experiência com uma amiga também. Foi exatamente isso que aconteceu com ela, né? E ela veio junto com o marido para me conhecer. E foi muito estranha aquela participação deles, porque ela disse que começou a dizer algumas coisas para ele que não tinha coragem de dizer antes. Mas nós precisamos passar uns para os outros, umas para as outras, essa ideia de sermos pessoas. Nós não somos aquela carteira de identidade ali, nós não somos aquele título que nós temos. É o título de mãe, o título de pai, nós somos pessoas. E nós temos que... A primeira pessoa que tem que te olhar como pessoa é tu mesma.
Porque geralmente tu acha que tu está desempenhando um papel.